Bem-vinda. Parabéns. Parabéns, Abade Berti. Alguém bota chapéu nele. Todo mundo de chapéuzinho, Abade Berti. Aniversário de quem? Boa noite, Berti. Aniversário do Abade Berti. Do Ecosan. Do geminiano, outro Berti Eco. geminiano. Ele é o abade responsável pelo mosteiro de Eixogi. Aí, Pirinópolis. Outro geminiano. Tá sem som, Abade Berti, tá sem som. Sem som, peraí. Okay. Que Abade. Aí colocaram, geminiano? fizeram... Oi? Abade, isso é coisa de carioca. Que aí eu fiquei na direção do Eixogi e tal, né? Aí começaram Abade e Abadá, porque Abadá é assim, né? E aí ficou com o negócio de Abade. É geminiano também? Não é possível. E Tioxin me disse, ele falou, esse negócio pega. Aí eu falei, eu vou ficar quieto. Mas, enfim, aí ontem eu descobri que tinham feito um vídeo para a Faculdade de Educação Física aqui, para falar de Zazen, aí colocaram Abade, não sei o quê. Ontem eu fui repassar o link, aí percebi que estava lá embaixo, eu falei, misericórdia. Enfim, aí escrevi para o Glauco, foi o Glauco que vocês conhecem, aí resolveu. Falei, não, sou Abade, não pode pôr. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Abade Berti. Obrigada, viu? Pela sua existência, pela sua manifestação unânime. Eu estava falando aqui agora, Abade Berti é um tipo unanimidade. Hoje, gente que nunca aparece lá no Eixogi, foi hoje, levantou, fez aglomeração lá no grupo do WhatsApp. Unanimidade. Muito obrigado. Vida longa. Obrigado. Mestre Joaquim, seja muito bem-vindo, viu? O senhor já conhece. Deixa eu tirar essa pizza aqui da minha cabeça, né, gente? Que interessante. Xoxin, seu nome. Xoxin. O senhor já conhece o esquema do grupo, a sala é do senhor hoje. Faça uso como achar melhor, quem somos nós, né? Para te ensinar como conduzir uma aula. Fica muito à vontade, muito bem-vindo, viu? A gente fica sempre feliz que você compareça. Obrigada. Obrigado. Bom, podemos iniciar, então? Sim. Hoje eu vou simplificar os procedimentos. Como o texto é bastante breve, eu vou fazer uma primeira leitura do capítulo 26. Possivelmente eu também desenvolvo alguns comentários a respeito do conteúdo do capítulo 27. E aí, como eu já disse hoje no WhatsApp para você, hoje eu vou dar uma aula de história. Então, vamos lá. Capítulo 26, Rei Fino Ornamento. O capítulo 27 do Sutra do Lótus, as atividades prévias do Rei Fino Ornamento, foi um dos capítulos adicionados tardiamente. Ele fala de um rei denominado Shubhavyuha, que fora, numa vida prévia, a flor da virtude, um dos bodhisattvas da Assembleia do Sutra do Lótus. Dois outros bodhisattvas da Assembleia, o rei da medicina e o medicina superior, eram filhos do rei Fino Ornamento em suas vidas anteriores. Por intermédio de suas práticas e da compreensão do Sutra do Lótus, o qual ouviram quando este estava sendo ensinado pelo Buda daquela época e lugar, eles foram capazes de conduzir seu pai ao caminho do Buddhadhara. Também presente estava a Bodhisattva Marcas de Adorno, que em uma vida pregressa fora chamada de virtude pura, tendo sido mulher do rei Fino Ornamento e mãe dos seus 2 filhos. Buda apresenta esses bodhisattvas e fala de suas vidas passadas para enfatizar a Sangha que a prática do Sutra do Lótus pode conduzir a resultados incomparáveis. E isto tem o efeito de ampliar e assegurar a confiança da Assembleia na prática. Esse capítulo nos mostra que temos a capacidade de realizar nossa prática no seio de nossas famílias e comunidades,
de forma a ajudá-las a se libertarem do sofrimento. Não praticamos apenas para nós mesmos, mas também para ajudar os outros. Este é o caminho do Bodhisattva exaltado no Sutta do Lótus. Quando entramos no caminho do Bodhisattva, é natural que os pais e parentes mais próximos sejam os primeiros objetos de nossa prática. Podemos ver isto no exemplo do próprio Buda Sakyamuni, que logo após sua iluminação, ensinou o Dharma à sua tia Mahaprajapati, para sua esposa Yashodhara, para seu filho Rahula e ao seu pai Sudodana. Nesse capítulo, os dois filhos do rei Fino Ornamento, os quais naquela época eram chamados de armazém puro e de olho puro, estavam praticando muito bem o caminho do Bodhisattva, a prática das 6 perfeições, e haviam atingido muitos samadhis. O Buda daquele tempo e lugar era denominado sabedoria adornada com flores pelo rei das constelações, som de trovão. Ele desejava atrair o rei Fino Ornamento para o Dharma. Os dois filhos queriam ouvir esse Buda ensinar o Sutta do Lótus e pediram permissão à sua mãe para comparecerem à assembleia. Virtude Pura disse a seus filhos que eles deveriam primeiro ir até seu pai e, através dos poderes obtidos por intermédio da realização de sua prática, fazer com que ele se tornasse receptivo ao Dharma. Podemos ver, através dessa atitude, que a mãe tinha capacidade para compreender as aspirações mais profundas de seus filhos. No final, os dois filhos foram capazes de convencer seu pai ao escutar o ensinamento do Sutra dado pelo Buda e, dessa forma, ajudaram-no a atravessar para outra margem, a da libertação. A presença de bodhisattvas, tais como o rei da medicina superior e a flor de virtude no Fruto Sutra do Lótus, nos mostra que a prática do caminho da liberação tem a capacidade não somente de libertar a nós mesmos, mas também de tirar os demais do estado de sofrimento, começando com nossos pais, irmãos, nossos parentes mais próximos e, por fim, alcançar a todos os seres. Para melhor entendermos esse capítulo, temos que compreender como o budismo Mahayana se estabeleceu enquanto uma religião viável na China. A sociedade chinesa era fortemente influenciada pelos ensinamentos do confucionismo, que defende a importância dos deveres filiais, o dever e a reverência dos filhos em relação aos seus pais e antepassados. Esse ideal tem sido um dos pilares da sociedade e da cultura chinesa, desde a época de Confúcio, no século V a.C., até a presente data. Dado este contexto cultural, podemos ver que o ideal budista de renúncia, de deixar o próprio lar e a família para tornar-se monge ou monja, um buscador da verdade, seria difícil de ser aceito. Alguém que está praticando tem sempre o potencial de voltar para casa a fim de libertar sua família do sofrimento. Ninguém pratica apenas para si mesmo. Quando os seguidores do confucionismo condenaram o budismo como algo falho na prática do compromisso filial, os praticantes tiveram de provar o contrário. Ou seja, que ao seguir o caminho do Buda, eles também seguiam o caminho da humanidade e do compromisso filial. Na história do Bodhisattva Than dos Mares do Sul, escrito na linguagem não-vietnamita, temos o seguinte verso: a talidade do caminho do Buda é maravilhosa. Nosso coração é leal ao compromisso filial e o primeiro pensamento que temos é o de zelar pela humanidade. Compromisso filial representa o anseio de sermos capazes de libertar aqueles que nos são próximos. A humanidade é a nossa meta. Desejamos ser capazes de resgatar todos os seres vivos, de vagarem à deriva e afundarem no oceano do sofrimento. Bom, juntando aqui esse capítulo 26, eu só vou fazer uma breve colocação, muito breve, sobre o capítulo 27, o universalmente valoroso, que ele fala, quer dizer, do Bodhisattva Samantabhadra. E o conteúdo, quer dizer, desse capítulo, ele está completamente centrado, quer dizer, nas 10 práticas de Samantabhadra, que é uma das formas
de se expressar, de se falar sobre a questão do caminho do Bodhisattva. Bom, na verdade, os textos do mestre Thich Nhat Hanh, eles têm uma qualidade, né, de falar de uma forma muito simples a respeito de temas assim que são extraordinariamente complexos. Mas eu vou primeiro iniciar colocando algumas coisas que me parecem muito básicas. Primeiro, eu acho importantíssimo, de uma forma ou de outra, vocês se dedicarem ao estudo do Sutra do Lótus, qualquer forma de estudo nesse sentido, porque se nós formos pensar no pensamento do mestre Dogen e na tradição Soto em particular, não é exagero dizer que de todos os sutras, o mais importante na perspectiva do mestre Dogen é o Sutra do Lótus. Isso é uma questão que é importantíssimo ressaltar. Eu nunca vou esquecer, durante aqueles anos que eu passei em Kumazawa, seja entre os professores que me eram assim mais próximos, seja em termos da própria ambiência da universidade, a gente sentia assim, um interesse, quer dizer, um engajamento muito forte na compreensão do Sutra do Lótus. E essa foi uma presença que me marcou muito naquele momento assim, muito decisivo da minha história de vida. Bom, tem alguns aspectos aqui que são tratados nesse capítulo. Por exemplo, o próprio nome do rei fino ornamento é Shilpa Vyuha. Vyuha, quer dizer, em japonês, Shogun, chinês, Shangyan, é um conceito importantíssimo que aparece no Sutra do Mahayana. E vamos pensar o seguinte: todo ser vivo, ele é praticamente inseparável do meio ambiente que ele vive, que ele constrói. Então, toda espécie viva, ela não consiste apenas de organismos individuais. Existe uma espécie assim, de um karma coletivo da espécie, que cria o próprio habitat. Então, a vida, num certo sentido, ela pode até ser considerada como uma interação entre diversos habitats. E, num certo sentido, se a gente for pensar em termos do que é o Bodhisattva, do que é, por exemplo, a ação sobre o mundo do Bodhisattva, é coisa importantíssima esse termo Vyuha, que ele não aparece só no Sutra do Lótus, ele aparece em muitos sutras do Mahayana, principalmente nos sutras da Terra Pura. Essa ideia não é nem tanto o adorno como uma coisa que já existe, mas é a atividade do adornar, que é a atividade por excelência dos bodhisattvas. O bodhisattva adorna as terras puras através da prática do caminho. Bom, é desnecessário dizer que esse trecho aqui, ele diz respeito de uma forma muito próxima ao problema do caminho do bodhisattva. Bom, aí eu sei que existem controvérsias no budismo moderno. Por exemplo, se nós reconhecemos ou não, em termos literais, essa prática do caminho do Bodhisattva durante muitas existências. Eu não vou discutir isso, mas, de qualquer forma, dessa referência que se faz aos diversos Bodhisattvas e a maneira, por exemplo, como eles, encorajados pela mãe, eles estimulam o pai a ouvir o ensinamento do Buda e atingir uma realização. Isso é uma característica muito, muito forte, muito importante assim, do caminho do Bodhisattva. E isso me provoca uma série de reflexões. Quer dizer, eu sinto que o texto do mestre Thich Nhat Hanh, ele fala, por um lado, dessa importância do caminho do Bodhisattva, de um processo que se desenvolve até a perfeição, tomando a forma do caminho do Bodhisattva. Por outro, ele vai falar de um tema que é de extrema importância na história do budismo chinês, que é a relação com o problema do confucionismo, com a relação com os vínculos familiares, com o vínculo com a família, com o vínculo com a sociedade. E isso, para mim, adquire uma importância muito grande, não só em termos de como que isso foi pensado no passado, como que os budistas chineses interagiram com a sociedade confucionista, com os deveres filiais, com a família, com a sociedade em geral. Mas eu acredito, realmente,
está mais do que na hora da gente trazer essas reflexões aqui para a sociedade brasileira. Bom, dito isto, eu vou entrar na aula de história propriamente dita. Eu estou assim, sentindo necessidade de dizer algumas coisas que eu tenho dito em outros locais, mas que agora eu sinto uma necessidade assim, muito grande de me expressar. A respeito do próprio mestre Thich Nhat Hanh, existe um dado que geralmente é pouco conhecido nos países do Ocidente, assim como os Estados Unidos, como a Europa, ou em países como o Brasil, que na sua juventude, quando ele ainda era estudante do seminário budista de Saigon, ele foi fortemente influenciado por alguns monges que marcaram muito o budismo na China moderna. Bom, o primeiro deles possivelmente tenha sido o Abade Taishu, que foi uma figura importantíssima na formação do budismo na China moderna. E possivelmente mais importante ainda, tenha sido um discípulo de Taishu, uma figura que talvez tenha sido o mais importante dos monges chineses no século XX, que foi o reverendo Insa. Bom, todos nós sabemos aqui que o Vietnã é um país do sudeste da Ásia, mas ele difere completamente em alguns aspectos, né, de outros países da mesma região, como a Tailândia, a Birmânia, o Sri Lanka, o Mianmar. Por que isso? Praticamente todos os países dessa região do sudeste da Ásia são países onde a tradição Theravada é dominante. Aliás, quase que a única tradição. O Vietnã é uma exceção importante, porque, embora também exista o budismo Theravada no Vietnã, existem aqueles grupos étnicos, principalmente Khmer, que são, na origem, quer dizer, budistas Theravada. E, embora o Mahayana e o Theravada interajam com uma certa força no Vietnã, a gente vê isso até na própria obra do Thich Nhat Hanh. Fato, né? É uma coisa muito atípica na região, que o budismo vietnamita é dominantemente um budismo Mahayana de origem chinesa. Isso é visível para qualquer pessoa que tenha lido as obras do mestre Thich Nhat Hanh. Então, por que eu estou dizendo isso? Existe, nessa época, final do século XIX, a China está numa situação extremamente atribulada, tanto ou mais atribulada quanto a do Brasil de hoje, o que nos dá uma boa razão para não desistir, para aprender a ter coragem e seguir em frente. E os chineses atravessaram barra tão pesada, ou até mais do que a nossa. Mas, nessa época, ocorre uma grande mudança no budismo chinês. Que mudança foi essa? Até o final do século XIX, existia uma situação que o budismo chinês, o clero era muito mal preparado, a maior parte dos monges tinha muito pouco estudo, muito pouca preparação. E, geralmente, o clero budista estava mais ligado a rituais para os antepassados, rituais fúnebres. Bom, diante dessa crise que a China enfrentava na época, uma das questões mais importantes foram levantadas é o chamado, alguma coisa que alguns chamam no Brasil de budismo humanista, ou seja, o budismo centrado na condição humana. Mas, na verdade, eu acho que o termo humanismo não seja muito apropriado. O que o budismo, nessa época, recuperou com muita força, né, basicamente foram duas coisas. Primeiro, a centralidade da condição humana no budismo. Ou seja, mais do que discutir, por exemplo, o mundo dos devas, dos ashuras, todas essas outras conexões, a centralidade, a auspiciosidade do nascimento da condição humana se tornou um tema que foi recuperado com muita força nesse período. E o segundo aspecto, que tem praticamente tudo a ver com o curso de vida do mestre Thich Nhat Hanh, foi a relação dessa centralidade da condição humana com os problemas da ética, da política na sociedade contemporânea. Eu acredito que quem conhece a ação do mestre Thich Nhat Hanh durante a Guerra do Vietnã, todo tipo de ações que ele desenvolveu posteriormente, deve ter pelo menos uma percepção disso. Esse é um ponto. Agora, eu vou fazer aqui uma pequena retrospectiva histórica sobre esse tópico que o mestre coloca, de que na China, né, existia uma tradição confucionista muito forte,
uma tradição muito centrada na estrutura familiar, na filialidade, nos deveres de família, e que, em função disso, o budismo sempre foi visto com uma certa suspeita, como uma religião assim potencialmente perigosa, alguma coisa assim capaz de destruir os laços familiares. Bom, não é desnecessário dizer. Os budistas chineses tiveram que reagir a essa atmosfera, inclusive tiveram que enfatizar, quer dizer, diversos aspectos ligados ao budismo laico. Bom, um exemplo de um outro sutra muito próximo ao Sutra do Lótus, o Sutra de Vimalakirti. O ensinamento de Vimalakirti, ele foi especialmente importante na China, precisamente porque ele enfatizava um bodhisattva que vivia a vida familiar, que vivia a condição laica. Bom, agora, o que eu gostaria de enfatizar hoje é que esse encontro de budismo e confucionismo vai expressar uma coisa que é muito própria da tradição do budismo chinês, que é uma coisa que eu quero chamar para reflexão. Deixa eu explicar uma coisa. Antes do budismo entrar na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, durante aqueles séculos que ele existiu centralmente na Ásia, existiram dois tipos, dois processos de transmissão do budismo. Primeiro processo, vamos pegar, por exemplo, os países do Theravada, como Myanmar, Sri Lanka, Tailândia, ou, por exemplo, os países da tradição tibetana, como Tibete, Mongólia, Manchúria e outros. Na origem, esses países não tinham uma civilização consolidada. Então, a civilização desses países, ela praticamente começa no momento da introdução do budismo. E quando o budismo entrava, o budismo não entrava sozinho. Junto com o budismo, entrava a medicina indiana, entrava a arquitetura indiana, entravam as ciências indianas, a gramática, uma série de disciplinas. E isso constituiu, através de uma interação que, evidentemente, foi muito criativa, a civilização tradicional desse país. A China foi a maior diferença, foi o maior diferencial nesse processo, por uma razão que eu acredito que todo mundo já está intuindo. A China foi o primeiro caso de uma influência forte do budismo em meio a uma civilização que já estava plenamente consolidada a partir das suas próprias bases. Ou seja, no momento que o budismo entra na China, em todos os aspectos, a civilização chinesa já tinha uma sofisticação mais ou menos do mesmo nível que a indiana. Então, certamente, os chineses não procuraram o budismo no sentido assim, de consolidar uma civilização. Agora, é claro, no momento que o budismo entra na sociedade chinesa, isso não se dá sem problemas. Bom, é famoso esse processo, e é através da a própria tradução dos textos budistas em chinês. Atravessou um longo processo assim, daquele que chamavam de comparação de conceitos. Você procurar comparar os conceitos do daoísmo com do budismo, para procurar traduções mais ou menos viáveis para os conceitos. Mas teve aspectos que foram muito mais polêmicos, que foram muito mais sofridos. Vejam bem o seguinte: o confucionismo é uma tradição tão antiga quanto o budismo. Ele tem por volta também de 2.500 anos. Ele constituiu a sociedade chinesa de uma maneira assim, quase que inacreditável. Tanto que é uma coisa curiosa, né? Há décadas atrás se acreditava que, em função, por exemplo, do Partido Comunista, o confucionismo estaria em vias de extinção. Hoje em dia, o próprio Partido Comunista Chinês promove o renascimento do confucionismo, porque eles entenderam que, se não tiver o confucionismo, a China não funciona. Bom, e o confucionismo? Ele sempre foi um ensinamento, né, muito voltado para a vida familiar, para a vida social. Então, é aquele esquema. A educação familiar, a formação familiar é aquela primeira formação humana. O primeiro momento que você começa a ter empatia pela existência do outro. As relações de amizade seriam as relações assim, caracterizadas por uma certa igualdade, por uma certa simultaneidade. E, a partir daí, as pessoas vão se habilitando para se relacionar com o Estado, com a política, com as relações de poder. Quer dizer, o confucionismo, nesse sentido,
ele dava uma ênfase muito maior que o budismo, de uma forma assim, mais direta, à vida social, à vida familiar. E isso se tornou um problema para o budismo. Agora, né, o que é curioso, eu, nos últimos anos, tenho me dedicado muito assim, ao estudo da China. O que geralmente não se fala é que o confucionismo, né, ele foi tão influenciado pelo budismo quanto o budismo foi influenciado pelo confucionismo. Ou seja, a entrada do pensamento budista na China provocou uma crise tão violenta dentro do próprio confucionismo que nas dinastias Song e Ming surgiu o chamado neoconfucionismo, que é um novo confucionismo reconstruído a partir do debate com o budismo. Quer dizer, a presença do budismo na China teve um impacto muito grande e provocou mudanças muito profundas na forma de pensar chinesa. Bom, aí se passam diversas gerações. Aí nós chegamos precisamente a essa situação que eu destaquei. Início da China moderna, a China em uma situação social absolutamente trágica. Eu gostaria de reiterar, tão trágica, ou até mais que a do Brasil atual. Foi uma situação em que praticamente todos esses valores da cultura, do pensamento chinês, foram postos em xeque. Agora, eu vou me lembrar aqui de uma frase, né, do meu principal interlocutor, na época que eu morava em Taiwan, o professor Chen Guolin, que ele dizia, sempre disse, que se para entender o confucionismo nas dinastias Song e Ming, é preciso compreender o budismo. Se você não conhecer o budismo, você não entende o confucionismo dessas dinastias. No caso do confucionismo moderno, o vínculo com o budismo se tornou muito mais forte que no passado. E é isso que se fala, de que você não compreende o confucionismo sem conhecer o budismo, é muito mais verdade na China do século XIX até os nossos dias do que foi no passado. Bom, isso significa que o budismo provocou toda uma dinâmica dentro da sociedade chinesa. E se, por um lado, ele foi questionado, será que o budismo não está destruindo a família? Por exemplo, aquele cabelo, assim meio amarrado, era um símbolo na sociedade chinesa da ancestralidade, de alguma coisa que vem pelos ancestrais. Então, o próprio ato de você raspar a cabeça para se tornar um monge era visto assim, como uma coisa potencialmente perigosa, alguma coisa que destruía os laços familiares. No entanto, com todos esses obstáculos, o budismo conseguiu se enraizar na China e se enraizar de uma maneira que ele não só se firmou, como ele trouxe grandes mudanças para o daoísmo, para o confucionismo, para a sociedade como um todo. Bom, aí a gente chega no mundo moderno. Bom, esses mestres budistas chineses, que influenciaram muito a compreensão do jovem Thich Nhat Hanh, são mais ou menos mestres que vêm com essa geração. Quer dizer, teve primeiro uma certa renovação do budismo chinês no final do século XIX. Bom, em períodos posteriores, vem uma crítica ao budismo por parte de alguns confucionistas. E aí isso acentua mais essa necessidade de uma vinculação com a sociedade, com a ética, com a política. Então, não é à toa que o jovem mestre Thich Nhat Hanh, já tendo que lidar com o problema da ocupação colonial francesa, depois, quer dizer, com todo o problema da guerra, a guerra do Vietnã, que todos nós sabemos a tragédia que foi. Então, não é de se espantar que ele tenha se tornado extremamente inspirado por essas reflexões que vinham dos mestres chineses do final do século XIX para cá. Bom, isso é o ponto mais importante. E aí, né, vamos pensar o seguinte. Nos últimos anos, isso é uma coisa assim, que está se cristalizando muito no meu interior, talvez até por causa da minha faixa etária. Aos 65 anos de idade, você começa a atravessar uma série de mudanças muito grandes.
você começa a ter necessidades diferentes, por exemplo, quando você tinha 50, 40, 30, 20 anos de idade. No momento, uma necessidade muito forte que eu tenho sentido é, por um lado, consolidar minha forma de pensar, consolidar minhas crenças, consolidar minhas convicções, consolidar a forma como eu compreendo o budismo. Por outro lado, como eu estou sempre na interação com as pessoas, e as pessoas têm necessidades, têm interesses assim, bastante diferentes, eu evito dogmatizar minha forma de pensar. Eu gosto muito assim de ajudar as pessoas a encontrarem seu próprio caminho. Se o processo de dialogar comigo as ajuda a fazer isso, então dificilmente tem alguma coisa que me alegre mais. Agora, disso tudo, dos problemas ligados à vida familiar, dos problemas ligados à sociedade, dos problemas ligados à ética e à política, mas principalmente toda essa interação com o confucionismo, eu acho que a gente precisa tirar algumas lições a partir daí, para pensar, né, o que deve ser o budismo na sociedade brasileira. Vamos pensar o seguinte: nesses 2 capítulos, o mestre Kinhatran ele fala assim, com muita clareza da importância, da centralidade do caminho do Bodhisattva, que é uma coisa assim que, seja no caso pessoal dele, seja em termos, por exemplo, da tradição vietnamita, isso é uma coisa assim extremamente importante. Então, nós vivemos atualmente uma sociedade que atravessa assim, uma crise muito grande, mas também uma sociedade que tem uma série, quer dizer, de panos de fundo culturais. Nós temos, por um lado, a presença de uma tradição africana muito forte no Brasil. Bom, eu diria para vocês, né, que hoje em dia, o lugar que eu mais me sinto em casa no Brasil é nos quilombos urbanos de Porto Alegre. Realmente é um universo assim, que eu sinto a maior proximidade. E existe, por exemplo, as tradições indígenas. Existe, evidentemente, uma herança do pensamento europeu, ocidental. Nós temos uma série de heranças culturais. Então, como dialogar com esses universos todos enquanto budistas? Como influenciar a sociedade brasileira, né, na melhor das relações possíveis? Eu acho que essa é a grande questão que nós temos assim pela frente. E meu maior desejo é que a gente consiga se aproximar disso tudo, pelo menos de uma forma próxima, que os budistas chineses conseguiram do final do século XIX para cá. Bom, então, concluindo, a prática do Bodhisattva ela tem uma certa complexidade. Porque se a gente pega, por exemplo, a literatura budista, existe aquele ideal, por exemplo, daqueles monges ou daqueles yogis, né, que se trancavam em cavernas, passavam a ter uma vida completamente isolada da sociedade, mas praticando com o máximo de intensidade, no sentido de algum dia se tornarem Budas e poderem trazer o benefício para os seres sensíveis. Agora, existem outras formas da prática do caminho do Bodhisattva. E algumas delas, né, que eu acredito que sejam mais relevantes assim, na nossa sociedade atual, no sentido, né, que elas possam ter um vínculo assim, mais direto, mais concreto, com os equivalentes brasileiros dessas demandas chinesas que vinham pelo confucionismo. Bom, e aí, né, eu vou inventar um coâmbio. Eu vou desafiar vocês criando um coâmbio. Por um lado, se a gente pega, por exemplo, o Shobogenzo do Mestre Dogen, é uma obra assim, de uma importância decisiva. Mas o Shobogenzo tem várias seções, é uma leitura muito complexa, muito complicada. Mas existe o Shobogenzo tardio, o famoso Shobogenzo em 12 fascículos, que tem alguns capítulos, né, que eu gosto especialmente, o que eu acho especialmente importantes. E um deles, né, é precisamente o Hotsubo Daishin, o suscitar de Bodhicitta, o suscitar da mente do despertar. É um capítulo muito interessante,
Em que pese, né, o mestre Dogen, nos momentos tardios da sua vida, ele tem enfatizado muito a vida monástica. Ele tem rompido muito com as perspectivas do budismo laico. Ele tem enfatizado cada vez mais a condição monástica. Tem algumas sugestões que ele coloca nesse capítulo que eu acredito que possam conduzir a uma outra forma da nossa interação social. Bom, resumindo aqui o mais essencial. O mestre Dogen ele inicia esse capítulo falando que existe uma coisa chamada Tiryoshi, quer dizer, a mente do discernimento. Bom, aí ele vai perguntar, essa mente do discernimento é o Bodhicitta? É a mente do despertar? Não, ele diz que não é. Mas o suscitar dessa mente da compreensão é a condição mesma de poder suscitar o Bodhicitta. Qual é o conteúdo? Aí é uma marca registrada dele. O suscitar, a mente que permite se suscitar o Bodhicitta, é a mente que discerne profundamente a impermanência, processo de surgimento e extinção instantâneos dos 4 elementos dos 5 agregados. A partir daí, nós suscitamos a Bodhicitta. Agora, qual é a Bodhicitta para ele? É uma coisa que pode parecer congruente ou incongruente, eu não sei, mas me chama muito a atenção, né, que o mestre Dogen ele vai dizer que nós não devemos pensar que nós primeiro vamos praticar, primeiro vamos nos tornar Budas e, a partir daí, vamos beneficiar os seres sensíveis. Não. Porque ele diz que o suscitar de Bodhicitta é outra coisa. Suscitar de Bodhicitta é praticar desde o início, com a premissa de atravessar todos os seres sensíveis para outra margem antes de si mesmo atravessar. Bom, isso sugere algum tipo de vinculação, por exemplo, com a sociedade, com a ética, com as relações humanas. E aí, né, como eu não tenho assim o hábito, né, de apresentar respostas prontas para as pessoas, eu acho que a minha função dominante, pelo menos, né, é pelo menos procurar colocar os problemas. Então, o que essa postura pode significar para nós, aqui no nosso atual momento da sociedade brasileira? Ou seja, será que a gente consegue olhar para a atual sociedade brasileira, ou atuar em relação à atual sociedade brasileira, de uma forma pelo menos próxima ao que o mestre Thich Nhat Hanh encarou a sociedade vietnamita da sua época, ou em que ele agiu em relação a essa sociedade? Não tenho conclusão para dar, mas eu acredito que o caminho do Bodhisattva deve ser alguma coisa parecida com isso. Bom, é o que eu tinha para dizer hoje. Podemos conversar. Eu sempre acho que essas interações, essas nossas conversas, são o momento mais importante do aprendizado. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok. Eu não poderia ter essa oportunidade de encontrar o professor Joaquim, que seja virtualmente, já que a gente não se encontra há tanto tempo, para ter certas conversas, né, professor Joaquim? Também está com todos vocês aqui. Gostaria de fazer um pequeno, não é contraponto, mas um ponto no que o professor Joaquim falou, e depois também umas 2 perguntas a ele, com relação ao que foi dito. Um ponto é que, de acordo com a tradição Mahayana, né, o caminho do Bodhisattva, o treino do Bodhisattva, se dá em cima das 6 paramitas. Isso que a gente estabelece, pelo menos, dentro do estudo, dentro da escola tibetana, né, do Mahayana. Todo o treino do Bodhisattva se dá em cima das 6 paramitas, desde generosidade até a sabedoria. Assim, o ponto também não seria só que o caminho do Bodhisattva ter a ver somente com ação, como fazer, como tornar as coisas melhores, mas, ao mesmo tempo, também de como fazer, como treinar, como tornar melhor
propriamente daquele que está no caminho do Bodhisattva. Não só transformando a sociedade, transformando o meio em volta, mas também transformando o próprio fluxo mental desse praticante Bodhisattva. Tendo ele Bodhisattva tanto de aspiração, digamos assim, como eu falo, um Bodhisattva postulante, certo? E até o Bodhisattva que já atingiu o primeiro nível de Bodhisattva. O Bodhisattva estabelecidamente posto, quando ele alcançou o caminho da visão no primeiro nível da Bodhisattva. Então, não só ele ter essa atitude que a gente separa realizando sabedoria e promulgando essa sabedoria e ativando a sabedoria com compaixão em si, com a atividade da compaixão, mas não esquecer desses dois aspectos, enquanto está se trabalhando no meio que o envolve, mas também não se esquecendo de trabalhar o meio interior, que é o seu própria mente, no transformar de cada vez, gerar mais clareza mental, mais forma de ver mais claramente e com mais sabedoria o entorno mental, o ambiente que está à sua volta, para que ele possa aplicar essa sua ação bodhisattva no mundo de uma forma cada vez com mais sabedoria, mais clareza, mais lucidez e mais efetivo para com os outros seres a serem beneficiados. Esse é que a gente sempre coloca isso dentro da visão do caminho do Bodhisattva dentro do Maharahayana, do budismo tibetano. E uma outra coisa, agora é uma pergunta. É que se os professores concordam comigo ou não, isso que eu estou falando, isso é a minha primeira coisa, se isso cabe dentro da sua fala. Depois, a outra pergunta é que eu achei interessante, já tinha escutado do professor Joaquim falar sobre como as nações budistas se formaram de acordo com os ensinamentos budistas que foram para elas, como o budismo do Theravada do Sul, os países do Sul, e o budismo tibetano, como no Butão e na Mongólia, Manchúria, né? E como foi muito único, de forma específica, o budismo na China, pelo status que já era a China como uma cultura, uma civilização já estabelecida, culturalmente, como civilização em tudo. Como foi essa amálgama da cultura que existia na China com o budismo chegando, certo? E como isso deu. Mas também teve, eu sei historicamente, na época da dinastia mongol, né? Posteriormente a Ming, também muita afluência de mestres do Tibete, budismo tibetano, para a China, né? Assim como o Dalai Lama, os Karmapas, Sakya Pandita e vários outros, né? Sim. E vários que não são renomados, que eram convidados, muitos convidados pela corte mongol, que tinha essa particularidade de agregar culturas. E mesmo depois, na dinastia Ming, havia muito transmissão dos ensinamentos dos mestres tibetanos na China. Também devemos ver a China como um continente grande, né? Não era só um paísinho, não é uma coisa pequena, como o Japão é uma ilha, mas era algo que tinha uma dinastia de um lado, enquanto tinha uma outra dominação do outro lado. Você tinha uma dinastia no sul, quando tinha mongol mais ao norte, estava tomando conta, tomar por completo. E a minha pergunta é, como se deu, já que, desculpe minha ignorância, se não é assim ou não, o desenvolvimento do budismo no Japão, que é totalmente baseado, ou calcado, talvez, no chinês. Foi o transporte do budismo chinês para o Japão. Como que surgiu isso? Qual é essa influência de que não foi algo tão direto como os países do norte, como os países do sul, com o budismo indiano? O chinês teve o direto com também o indiano, mas o japonês parece que não teve tanto essa transmissão direta. E não sei também da Coreia, se aconteceu a mesma coisa com a Coreia. O senhor poderia falar sobre isso?
Lama, as suas perguntas são uma maravilha. Dá uma vontade enorme de aparecer no Rio de Janeiro, só para passar umas 10 ou 20 horas conversando sobre esses assuntos. Mas eu vou procurar responder de uma forma objetiva. A primeira questão. Evidente que o caminho do Bodhisattva ele inclui esses dois aspectos da transformação interior e do voltar-se para o outro. Bom, se a gente for ver, por exemplo, que o caminho do Bodhisattva é o caminho de aspirar a tornar-se Buda, e que o Buda é definido, né, como a plenitude dos meios do benefício próprio, do benefício ao outro. Você vê logo na primeira página do Abhidharma Kosha, isso aparece. Então, por exemplo, o Buda ele se caracteriza, por um lado, por ter superado toda a ignorância, todos os kleshas, todas as impurezas. E isso não seria possível se ele não tivesse esse cultivo interior. Isso é o aspecto do benefício próprio. Agora, ao mesmo tempo, o Buda é capaz de emitir atos de fala em benefício dos seres sensíveis, que esse seria o outro aspecto, que é o aspecto do benefício ao outro. Quer dizer, então, eu enfatizei hoje essa dimensão mais externa, mais social, porque a abordagem que o mestre Khyentse Han faz nesse capítulo enfatiza muito a relação com o confucionismo, com a sociedade chinesa. Quer dizer, de que maneira o budismo lidou com essas questões relativas à sociedade chinesa. Bom, essa foi a razão principal que eu enfatizei esse aspecto. Agora, o caminho do Bodhisattva, mesmo que o objetivo último seja trazer benefício aos seres, ele não pode acontecer se não ocorrer essa transformação interior, ou seja, o aspecto do benefício próprio. Então, a esse respeito, não existe polêmica, quer dizer, é uma coisa que é respaldada por praticamente todas as tradições. Agora, a segunda pergunta sua, ela tem um caráter histórico muito interessante. Eu vou procurar dar uma resposta bem abreviada, senão nossa interação hoje acaba se concluindo com o nosso diálogo. Primeira coisa, a formação do budismo chinês, através desse processo de traduções e outros, ela se deu de uma forma essencialmente independente do budismo tibetano. A gente poderia até dizer que nos períodos iniciais, talvez tenha havido até uma influência chinesa mais forte no budismo chinês tibetano do que o contrário. Tem aquele famoso comentário, o Sanjimanokana Sutra, de um autor que, na verdade, é coreano, Wonchuk, que ele foi muito influente no Tibete. Mas, principalmente a partir dos mongóis, precisamente, Yuan e Min, começou a se estabelecer um vínculo extremamente forte entre o budismo tibetano e o budismo chinês. Bom, eu te digo com clareza, uma das coisas que mais me interessa na história humana foi a construção do Império Mongol. De que maneira, através do Império Mongol, se deu uma série de interações entre culturas e religiões. É um assunto absolutamente apaixonante. Mas é certo que várias linhagens do budismo tibetano começaram a interagir com muita força com a China, a ter uma influência muito grande no universo chinês, principalmente a partir de Yuan, mas incluindo, depois de Min vem Xin, que é a dinastia dos Manchus, que o budismo tibetano volta a baixo. Agora, o que eu gostaria de ressaltar é que isso não é apenas uma questão da China clássica. Se a gente for pegar, por exemplo, o budismo chinês moderno, teve um monge muito importante chamado Fatsun, que ele viveu na época do período republicano vários anos no Tibete. Ele traduziu, por exemplo, o Lanlin do Tsongkhapa, que eu tenho aqui em casa, em chinês e a tradução dele. Ele traduziu os textos do Tsongkhapa para o chinês. E ele foi extremamente influente na sociedade chinesa. E a gente poderia dizer que praticamente todas as grandes figuras do budismo chinês moderno, Lu Tsen, Yin Sun, eles sofreram uma influência fortíssima do budismo tibetano. E isso continua em pauta na China e em Taiwan atualmente. Se você aparecer em Taiwan, você vai perceber isso. Agora, para concluir,
a formação do budismo japonês é um processo interessante. Primeira coisa, na Coreia, aliás, falar em Coreia no abstrato não é muito correto. Na região que hoje em dia a Coreia existiam diversos reinos, e embora a transmissão do budismo tenha se dado dominantemente pela via chinesa, dizem os historiadores que ocorreu sim uma influência indiana direta na Coreia. Existem momentos do budismo coreano em que houve uma influência indiana direta. Bom, por que a Coreia é importante? Historicamente falando, os momentos mais antigos do budismo japonês, budismo da antiguidade remota, não são transmissões a partir da China, são transmissões a partir da Coreia. Então, o terreno a partir do qual o budismo japonês se formou foi primeiro uma influência coreana, que depois foi gradualmente se transformando em uma influência chinesa a partir da antiguidade mais tardia, o período Heian. Agora, realmente, uma coisa você tem toda a razão. Com exceção do budismo Vajrayana Shingon, que ele emprega ainda hoje o estudo do sânscrito, o uso do sânscrito nos mantras, nos dharangas, com exceção parcial do budismo Shingon, a maior parte do budismo japonês se desenvolveu através de uma influência quase exclusivamente chinesa. E o que eles começaram a se influenciar com a Índia, né, foi mais na modernidade, a partir do final do século XIX. Bom, não sei se eu respondi a contento, mas é o que eu tinha para dizer agora. Não, foi perfeito. E eu só queria dizer que sinto muito o budismo tibetano, no Tibete, ter passado tanto tempo fechado, e no sentido de só ser expoente e não importador, sabe, de não ter tanto aproveitado, talvez um pouco até pela, não falarei arrogância, não, mas um pouco de orgulho, né, de ser do budismo tibetano, nesse sentido de se fechar como país, método, e não ter dado ouvidos às outras tradições budistas, que é o que está acontecendo hoje. Claro, aconteceu, todo mundo conhece o Chögyam Trungpa, né, que é muito influenciado pelo budismo Zen, e fez essa mescla, e vários outros grandes mestres também modernos do budismo tibetano que saíram do claustro do Tibete, não é? E agora estão tendo contato com o budismo japonês, budismo Theravada, e estão tendo uma outra visão do que aquilo que eles viviam produzido não tinham antes. Certo. Bom, é sempre um prazer. Temos que retomar esses nossos diálogos em algum momento. Posso fazer uma pergunta? Quem fala? Joken. Joken. Sim, claro que pode. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade em poder te ouvir, porque é sempre uma inspiração sem tamanho, poder ouvir todo o seu conhecimento sobre o budismo, não só sobre o budismo, mas sobre a história que envolve o budismo e as suas entradas nos diversos contextos culturais. Dentro desse contexto, o professor Joaquim comentou no Koan, que o senhor desenvolveu, para tentar entender o budismo no nosso contexto social atual do Brasil, né? E eu confesso que é o meu grande Koan também, principalmente agora que eu venho desenvolvendo, tentando, né, engateando, estudar um pouco sobre a adaptação do budismo Zen, não só no Brasil, mas no exterior de uma maneira em geral, mas obviamente principalmente no Brasil. Recentemente eu tenho me deleitado bastante na leitura da professora Cristina Rocha e do professor Usarski, né? E eu fiquei extremamente admirado com a clareza com que ela apresenta a forma como que o Zen entrou no Brasil, né? Pelas duas principais vias, do budismo ético e do budismo moderno, né? Vindo da escola de Kyoto. E, bom, é o meu grande Koan também. E eu queria uma opinião, uma luz, uma palavra de salvamento do professor Joaquim para entender, ou para saber por onde
a gente pode entender melhor a absorção do budismo japonês, principalmente do Zen, no Brasil. E eu particularmente penso que a melhor forma da gente continuar desenvolvendo esse tipo de... Desenvolvendo, né, o budismo no Brasil é por meio do intercâmbio. Intercâmbio no sentido de fortalecer as bases no que a gente tem hoje, né, no budismo japonês, do Zen, e a partir dessa base desenvolvida poder levar isso para o nosso contexto atual no Brasil. O que o senhor tem a me dizer sobre isso, sobre esse koan? Bom, são questões altamente relevantes. Eu vou só tentar um esboço de resposta. Eu espero que isso abra um caminho para a gente ter um diálogo mais prolongado. Primeira coisa, talvez me critiquem pela interpretação, mas não sei se você percebe, por exemplo, no capítulo 1 do Shobogenzo, o Genjo-koan, o ideograma que se emprega para o an de koan não é o mesmo que o comum. Isso, para mim, pelo menos, tem um significado muito grande. Que o koan, na forma tradicional, era uma coisa meio parecida com os autos de um processo. Então, quando você tem um processo meio difícil, você vai procurar os precedentes jurídicos daquilo. Mas que o an do Genjo-koan, o ideograma em japonês é shiraberu, ou seja, investigar, procurar. Então, para Dogen koan, não é nem tanto uma consulta aos precedentes da tradição, mas é o suscitar de uma interrogação, de uma investigação. Tanto que eu traduzo até Genjo Koan como uma coisa assim como o fazer-se presente, o presentificar-se da interrogação, da questão em pauta, da questão central. Isso é uma coisa que já nos dá algumas pistas. Eu acho interessante. Eu encontrei uma vez a professora Cristina Rocha, lá na Paraíba, em um encontro na Paraíba. Tive uma excelente impressão, diga-se passagem. Agora, ela, em parte pelo tipo de disciplina acadêmica que ela está ligada, ela tem uma tendência a analisar pelo problema da cultura, da antropologia, o que evidentemente não está errado. Mas eu vou procurar te responder, fazendo primeiro uma espécie de um esboço de certas memórias minhas do desenvolvimento do budismo no Brasil. Na época, né, que eu me iniciei no budismo no Brasil, você tinha o chamado budismo étnico, mas que era uma coisa completamente fechada para a sociedade brasileira em geral. Bom, a partir daí, começaram uns pequenos movimentos. Por exemplo, primeiro, o Bushido começou a se abrir um pouco para os brasileiros. Começaram aqueles casos curiosos da presença dos brasileiros querendo fazer zazen no Bushido. Depois, por exemplo, apareceu o budismo Theravada, com pequenos grupos. Aí apareceu, por exemplo, também o Higashi Honganji, o Nishi Honganji, em São Paulo, começaram a abrir algumas janelinhas para o público em geral. Agora, na época, a quantidade, a presença das sanghas brasileiras era uma coisa muito pequena. E, em termos acadêmicos, o único lugar onde você podia falar de budismo na academia, sem se arriscar que botasse uma camisa de força, era o departamento de História da USP, por causa da presença do professor Ricardo Mário Gonçalves. Bom, eu passei 20 anos na Ásia e eu percebi que muita coisa mudou nesse intervalo. Primeiro, a partir, em parte, do crescimento do Zen, mas principalmente de um certo fortalecimento das sanghas do budismo tibetano. O budismo ainda é uma tradição religiosa absolutamente minoritária no Brasil. Mas, se ele for comparado com ele mesmo, ele teve um crescimento prodigioso. Então, quer dizer, hoje em dia, você tem sanghas muito mais fortes, muito mais enraizadas, muito mais coesas do que 30 anos atrás. Não dá nem para comparar. Um segundo problema é que, muitas vezes, os praticantes desprezam. Uma segunda surpresa minha. Eu retornei ao Brasil em 2005, desculpa.
Em 2010, eu fui convidado para participar de um evento acadêmico na UF, lá em Niterói. O pessoal fazia o estudo do Mula Madiana Kakarika, do Turon, do Nagarjuna. E eu fiquei espantado, porque o que tinha de gente trabalhando a partir de sânscrito, tibetano, a qualidade dos trabalhos, era um troço que, na minha época, na minha juventude, era uma coisa impensável. Bom, então, nós temos, por um lado, um certo fortalecimento das sangas. Por outro, tem o fortalecimento de um certo budismo acadêmico. E o que eu estou sentindo, talvez uma das coisas mais importantes é que esses dois setores comecem a dialogar. Bom, supondo que eu possa acrescentar mais alguma coisa, eu acho que tem muita coisa a ser criticada a respeito da forma como o budismo começou a ser encarado no Brasil a partir dos anos 60 e 70. Bom, tem muita coisa aí que as pessoas ainda têm um certo tabu, até por um certo apego sentimental a coisas do passado. Você pode explicar que as coisas não são bem assim, mas as pessoas não ficam muito felizes, que elas querem continuar acreditando que as coisas são como elas acreditavam que era 30 anos atrás. Mas um ponto, né, que eu vou colocar timidamente. Uma coisa que eu percebo, né, eu sei que você tem relação com a questão, mas uma coisa que eu percebo que o Sotoshu, por exemplo, melhorou inacreditavelmente nos últimos 30 anos é que questões como os direitos humanos, a questão ambiental, passaram a ter direito de cidadania. Será que eu estou errado? Exatamente isso. Bom, e aí? Algumas décadas atrás, que desde da Convenção Internacional Religiosa, lá em 70 e não sei quanto lá, que deu aquele problema lá, né? Que a coisa começou a ser levada a sério, né? Aqui no Japão. Sim. Agora, o que eu sei, com tudo que ainda precisa ser mudado, com todas as dificuldades, o fato na instituição Sotoshu atualmente, as questões como os direitos humanos, o meio ambiente, já tem claramente direito de cidadania. Isso pode ser um fator decisivo na interação, por exemplo, do Sotoshu com o Brasil. E é uma coisa que eu gostaria, quer dizer, de incentivar. E veja bem o seguinte, não vou discutir exaustivamente contigo, a gente precisa fazer isso em outro horário. Mas veja bem, a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2000 em Komazawa, e que foi recentemente, a tradução dela foi publicada aqui no Brasil. Eu tenho um 5º capítulo dessa tese, né, completamente dedicado à questão dos direitos humanos. Então, eu acredito que essas pontes têm que ser feitas em diversos níveis, mas eu acho que vai ser decisivo você, num certo sentido, encorpar toda essa experiência que você teve na área dos direitos humanos, a questão ambiental e ecológica, e procurar desenvolver isso no Brasil, por pouco que seja. Isso são só as questões iniciais. Então, certamente, a gente vai ter que conversar muito mais a fundo, porque a questão é complicada. Muito obrigado. Professor Joaquim. Sim? É uma honra, um prazer enorme conhecê-lo. O senhor é citado praticamente toda semana aqui nas nossas reuniões, a qualidade das suas aulas. Então, realmente, para mim, é um prazer muito grande estar aqui ouvindo o senhor e aproveitando desse conhecimento. Muito obrigado. Eu tenho 2 questões curtas. A primeira é que, se a gente for pensar em termos de budismo no Brasil, eu vejo hoje uma penetração do budismo através de outras disciplinas. Tá? Por exemplo, no ambiente acadêmico hoje, se a gente está falando de liderança, existe, por exemplo, um conceito de mindful leadership. E toda essa ideia do mindful leadership, da organização mindful e assim por diante,
está tudo ligado a um autor, por exemplo, um dos autores que a Raquel usou como fundamento no livro dela, que é Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn é um americano que resgatou uma série de conceitos do budismo e começou a trabalhar a questão do mindfulness na perspectiva psicológica. A Ellen Langer é uma outra autora importante também na psicologia, tentando importar elementos do budismo. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como é que o senhor vê essa penetração dos conceitos do budismo, da visão budista, através dessas disciplinas, como a psicologia, como a administração? Esse é o primeiro ponto. Uma segunda pergunta, que está relacionada com essa primeira, o senhor acha que é possível a gente ter um negócio, né? Pensando em termos de business, de economia, uma política baseada numa ética budista? Todas as suas questões são altamente pertinentes. São questões assim que têm sido muito questionadas na sociedade atual, e não só no Brasil. A respeito, quer dizer, da sua primeira questão, problema, por exemplo, da disciplina do mindfulness. Essa é uma questão complicada e eu vou procurar dizer o porquê. Primeira coisa, quando a gente pensa em termos do aspecto estritamente técnico da meditação, então, por exemplo, você sentar com uma determinada postura, você observar o fluxo respiratório de uma determinada maneira, você aprender a perceber o processo dos seus pensamentos, das suas emoções. Esse aspecto estritamente técnico, ele existia há séculos antes do budismo. Não foi o budismo que inventou nada disso. Não só na Índia, por exemplo, na China, com o daoísmo. Todo esse conjunto de práticas de postura, de respiração, era amplamente conhecido. Ou seja, eu não vejo, por exemplo, na adoção de determinados procedimentos técnicos, ou na validação científica desses procedimentos, uma incorporação do budismo propriamente dito. Então, por exemplo, eu posso pegar praticantes de diversos tipos de técnicas de meditação, posso fazer uma série de experimentos psicofisiológicos e mostrar que tem uma coisa objetiva acontecendo, que não é só fantasia ou piração da cabeça do cara. Posso mostrar cientificamente uma série de variáveis com uma série de rigor, com bastante rigor. O grande problema é que isso vai validar a eficácia das técnicas, isso não vai validar o budismo. Porque uma meditação só é budista quando você emprega essas técnicas a partir de pressupostos do pensamento ou da ética budista. Quer dizer, nesse sentido, talvez a minha posição não seja muito popular. Eu acredito que muitas dessas técnicas podem ser completamente separadas do budismo e reconstruídas dentro de uma perspectiva psicológica. Só que, a partir do momento que elas são aplicadas dentro de uma perspectiva psicológica, a problemática ética não é mais a problemática ética do budismo. É a problemática, por exemplo, do código de ética no exercício da psicologia. Eu acho que isso pode ser perfeitamente feito, porque o procedimento técnico, por si só, ele não tem nada de budista. Aliás, eu posso usar as mesmas técnicas de sentar, de respirar, de observar a mente para objetivos completamente antibudistas. Bom, eu não sei se eu respondi, mas pelo menos esbocei uma resposta. Agora, a segunda questão é muito mais complicada pelo seguinte, porque aí você teria que pensar, né? Primeiro, fazer definição do que você entende por negócios ou operações econômicas. Segundo, você teria que pensar quais seriam os fundamentos éticos ou as implicações éticas disso tudo. O que abre campo para debates tremendos. Você sabe que isso não tem nada de óbvio.
Mas tem pessoas, às vezes, que ficam fazendo vídeos dizendo que tal e tal visão da economia, tal e tal visão da sociedade é a ordem natural da sociedade humana. Só de dizer isso já diz besteira, porque a sociedade humana é histórica, ela não tem uma ordem natural. Bom, aí, né, por exemplo, se a gente for pensar em termos das 3 perspectivas éticas mais importantes na ética filosófica contemporânea, a ética dita libertária, ou seja, que existem os indivíduos abstratos, existe o livre mercado e tudo se ajusta. E isso, na perspectiva budista, é indefensável. Isso eu vou dizer com toda clareza. A ética, por exemplo, de figuras como Rawls, por exemplo, que admitem o mercado e outras colocações, mas que defendem um certo nível de intervenção ética política do Estado, no sentido de regular as desigualdades, é problemática em alguns aspectos, mas é defensável sob o ponto de vista budista. Agora, eu não vou entrar muito a fundo na discussão, que é uma baita de uma discussão, mas tem uma terceira posição, que é chamada posição comunitária, que enfatiza, por exemplo, as relações de comunidade enraizadas a partir de uma determinada visão de mundo, e essas comunidades passam a ter um peso, né, muito maior, por exemplo, do que o mercado, do que o Estado. E que eu acho que essa terceira posição é a que mais promete sobre o prisma budista. É a que mais valeria a pena de se debater. Eu só estou dizendo isso como observações, porque, embora, em termos éticos e sociais, existam práticas que são absolutamente indefensáveis na perspectiva budista, se você tirar esse aspecto indefensável, o budismo pode dialogar, ou ele pode assumir uma diversidade de posições. Você não tem como dizer que você é budista, você tem que pensar de tal maneira, desde que você exclua o indefensável. Mas isso é precisamente o que a gente está precisando debater. Não sei se eu fui claro. Muito claro, muito obrigado. Eu, como o senhor, como eu estou chegando próximo dos 70, eu também estou procurando uma coerência na vida. Muito obrigado. Obrigado. Professor? Sim? Bertinho. Oh, tudo bem, Bert? É interessante, a gente falou ainda ontem, dá a impressão quanto tempo. Quanto tempo? Boa noite a todas e a todos. Muito bom, professor, novamente. Eu queria que o senhor retornasse, por gentileza, ao início. Então, vou colocar a pergunta de novo. A questão do budismo, da renovação do budismo no Vietnã. Porque ali do lado tem um monte de países, tá certo? Camboja, um monte deles, né? Mianmar, etc., Tailândia, está tudo ali do lado. Por que entrou só no Vietnã, a tradição arraiana moderna? Como é que isso se deu? Por que ficou ali? Porque o resto é tudo Theravada, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Isso foi tocado no início, eu queria que desse uma aprofundada, se fosse possível. Beleza. Primeiro, a gente tem que distinguir a transmissão do budismo no Vietnã com as versões modernas do budismo vietnamita, que não é exatamente a mesma coisa. Bom, primeiro, o próprio nome Vietnã, em chinês, Yinna, já indica uma resposta. Vietnã se escreve com 2 ideogramas, que um é além de, para além de, e o segundo é sul. Ou seja, para além do sul. Isso significa, como o Vietnã é praticamente fronteiriço com aquela região do Guangdong, na China. A região de Hong Kong é uma região importantíssima, sob vários aspectos. Então, já há muitos séculos
que, diferentemente, por exemplo, do Camboja, do Laos, Tailândia, Myanmar, Vietnã possuía uma vinculação muito direta com o universo cultural chinês. Tanto que a formação do pensamento da cultura vietnamita, seja confucionista ou budista mahayana, seja o Chan ou a Terra Pura, tudo isso foi dominantemente transmitido a partir de fontes chinesas. Fontes que, diga-se de passagem, o Thich Nhat Hanh conhece muito bem. Quem conhece a tradição budista chinesa e lê os livros dele percebe claramente quais são as fontes que ele usa. Agora, o Vietnã tem uma característica curiosa, porque, de uma forma semelhante ao Brasil, o Vietnã é uma nação pluriétnica. Tem várias etnias que coexistem na sociedade vietnamita. E como uma dessas etnias que tem uma presença muito forte são os Khmer, que são um povo que vem do Camboja e que tem uma influência, uma cultura Theravada muito forte. O Theravada não é a forma dominante do budismo no Vietnã, mas ele tem uma presença muito forte, muito mais forte que em qualquer outro país do Mahayana. Então, nesse sentido, o budismo vietnamita, né, ele tem uma formação histórica complexa, porque ele deriva basicamente de formas do Mahayana chinês, mas que, a partir de um determinado momento histórico, né, entra em uma interação muito forte, muito profunda com esse Theravada que vem via Khmer. E essa influência é tão grande que existem vietnamitas que preferem o Theravada ao Mahayana. Isso acontece. Bom, então, esse é o primeiro problema. Ou seja, em termos desses vínculos históricos, a gente tem razoavelmente como explicar a diferença da formação cultural, histórica, religiosa, filosófica do Vietnã com os outros países do Sudeste da Ásia. Ou seja, nos outros países você tem uma influência chinesa episódica. Por exemplo, na Tailândia você tem minorias chinesas, mas você não tem uma presença sistemática da cultura, da religião chinesa como você vê no Vietnã. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, existe um segundo ponto que você deve saber muito bem. O Vietnã, a partir do século XIX, ele foi dominado pelo colonialismo francês, ele se tornou uma colônia francesa. Então, a luta anticolonial, você deve saber muito bem, Bert, o povo vietnamita, talvez, quer dizer, é o povo mais corajoso, mais impressionante do planeta nesse sentido. A capacidade que os vietnamitas desenvolveram durante séculos de defender a sua autonomia nacional, de não se deixar dominar por ocupações imperialistas, é uma coisa que já vem de séculos. Ou seja, os franceses não tinham a menor ideia de onde eles estavam se metendo. Bom, o Vietnã passa a ter um papel extremamente importante nas lutas anticoloniais, isso mesmo antes da guerra. Bom, depois, né, a ocupação colonial muda da França para os Estados Unidos. Ocorre aquela escalada da guerra, cujos resultados a gente sabe muito bem. E, no momento que isso acontece, evidentemente que a sociedade budista vietnamita começou a se questionar fortemente. Ou seja, será que a maneira como nós pensamos o budismo até agora, será que a maneira como a gente relacionou o budismo, sociedade, será que isso é satisfatório? Não seria importante a gente pensar outras perspectivas, renovar a compreensão, a ação do budismo? Isso, lá pelos anos 50, 60, se tornou uma questão muito séria nos seminários budistas vietnamitas. Aí é que nós temos, né, é outro assunto que algum dia eu queria que a gente estudasse com detalhe. Final do século XIX, a China estava com o território completamente balcanizado pelas 8 potências imperialistas. E é um momento em que é reintroduzida a escola Yogacara do budismo na China, a partir de fontes que foram preservadas no Japão. Isso
profundamente estudado e se formou uma espécie de uma nova liderança budista na China, a partir do século XIX. Bom, esses estudos budistas, eles tiveram uma ligação muito forte com o processo entre 1890 e 1911, que conduziu, quer dizer, a Revolução de 1911, que derrubou a monarquia. Então, todas essas questões da história, da sociedade, foram profundamente colocadas para essa geração. E foram mais ou menos esses autores que estavam disponíveis no Seminário Budista de Saigon, na época que o jovem, o Thich Nhat Hanh, estava estudando. Então, ele estudou com materiais muito bons. Se vocês me permitem, aí eu vou pedir a permissão de todos vocês de mais uma vez entrar aqui, meio como intruso tibetano no Japão, mas eu só gostaria de trazer um assunto, não só para o senhor Joaquim, mas para todos, partindo da questão que o Jokei-san perguntou sobre o budismo no Brasil, como fazer esse estabelecimento dessa integração, né? Já que o budismo no Brasil é tão novo, então ainda claro, pequeno para a visão das outras religiões do Brasil, como o professor Joaquim disse, que teve um crescimento muito grande. Eu não fiquei tanto tempo longe, só fiquei de 2000 a 2004, no Retiro, e eu vi a diferença que teve esses 4 anos no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós todos vemos a ideia da difusão do Dharma, né, do estabelecimento, de como trazer isso dentro de um tempero brasileiro, ou de uma forma de pensar do Brasil, mas, ao mesmo tempo, como se dá também para que não se perca no meio disso. Sabe? Não só, vamos botar uma ideia de uma árvore, as folhas e o galho seriam essa nova afloramento e propagação e disseminação do Dharma no Brasil, mas também de ter uma raiz profunda para que não ocorra, como muitos de nós sabemos, uma banalização ou uma superficialização do Dharma do Buda em si, sabe? Não ficar muito raso ou muito propenso a algo que possa ser levado de qualquer maneira sem ter as raízes que são milenares, que estabeleceu o caminho, a visão do Buda de mais de 2.500 anos atrás e todos os mestres que vieram atrás disso e todas as tradições. Eu gostaria até de ouvir de vocês sobre isso, se não for muito. Eu acho essa uma questão básica, fundamental. Porque uma coisa é você fazer uma popularização superficial. Daqui a pouco você tem centenas de milhares de budistas na tua volta e ninguém entendendo absolutamente nada. Isso, às vezes, pode ser até mais prejudicial. Bom, o que eu sinto? O caso chinês da introdução do budismo na China talvez seja o que mais nos ajude. Por quê? Os chineses já tinham uma filosofia consolidada. Então, por exemplo, daoísmo e budismo são parecidos, mas não são a mesma coisa. Você tem semelhanças, mas se você olhar com detalhe, você vai ver que tem coisas que são bem diferentes, não dá para confundir uma coisa com a outra. Agora, como no processo das traduções não tinha como traduzir sem comparar com os conceitos daoístas, isso tinha um lado inevitável, mas que também conduziu a diversos equívocos de tradução. Muitos deles perduram até hoje. Então, esse risco da diluição do Dharma é um problema que a gente vai sempre ter que enfrentar. Agora, uma sugestão que eu faço é o seguinte. Eu retornei ao Brasil em 2005, mas eu já tinha contatos, né, via e-mail, via sites, com a situação. Eu já tinha percebido que alguma coisa tinha mudado, quer dizer, no budismo brasileiro. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja um dos aspectos em que a presença do budismo tibetano foi mais importante. Eu não vou dizer isso como uma crítica ao Zen, mas como uma crítica a uma certa atmosfera cultural que começou nos anos 60, quando o pessoal começou a se interessar por Zen.
toda aquela atmosfera. Estudar atrapalha. O que importa é você meditar, você pensar, estudar, uma coisa que só bloqueia, só atrapalha. Quando você entra nessa atmosfera, você perde, por assim dizer, os rumos. Como que você vai distinguir entre o que é o Buda Dharma correto e o que não é? Fica quase impossível. Agora, eu vejo uma das coisas que eu tenho muita gratidão com a presença das sanghas tibetanas no Brasil, em que pese uma série de problemas que possam existir, mas isso é outro problema, é que eu senti que com a presença, o budismo tibetano, isso que você falou, ele carrega uma tradição indiana muito forte. Você sabe muito bem que você não pode ser um lama tibetano se você não conhecer as fontes indianas, se você não tiver uma relação forte com elas. Bom, e com isso eu percebi que, mesmo fora da academia, o número de pessoas que começou a estudar a fundo, a ter uma compreensão, pelo menos básica, de certas coisas, aumentou muito. Quer dizer, isso não quer dizer que não precisa meditar, não precisa... Não, claro que não. Mas né, é importante você fazer o paralelismo entre esse aspecto do estudo, da reflexão, e a prática da meditação, dos rituais. Esse é um dos melhores caminhos para evitar a diluição. Por exemplo, naquelas poucas vezes que eu fui no AKTT, foi muito mais fácil para mim conversar contigo, com o pessoal da tua sangue. Por quê? Porque todo mundo lá tem um aprendizado básico. Então, todo mundo sabe do que eu estou falando. E isso que realmente foi uma coisa muito significativa. Quem falou? Desculpa. Eu gostaria de compartilhar também um ponto de vista. A minha questão é sempre muito ligada justamente ao que o Lama Tartin comentou, né? Como a gente traz o budismo para o Brasil sem perder essa base, né? Eu vejo que um dos grandes primeiros problemas é justamente a barreira linguística e cultural, né? E a vantagem que a gente tem hoje, que há 30, 40, 50 anos atrás não tinha, é a internet, a facilidade de encontrar esse conteúdo, a facilidade de... É um pouco mais fácil ter acesso a esse material. Claro que muita coisa ainda é mais difícil, mas eu acho que uma coisa interessante é a gente apostar justamente nessa ferramenta, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está ligando pelo menos 2 países aqui, né? Não sei se tem alguém também que está fora do Brasil, mas às vezes tem o pessoal da Europa, e esse intercâmbio é muito importante. Claro, não só o virtual, né? Na medida do possível, eu vejo a importância de ir até as fontes, absorver elas, teoricamente e na prática, trazer isso para o convívio, no caso do Brasil, né? E porque, pelo que eu venho estudando, assim, né, o que eu venho percebendo também da minha caminhada dentro do Zen no Brasil, é que o Zen no Brasil, no caso, por exemplo, do Zen, que é o único que eu conheço um pouco, que 2 grandes grupos, né? O detentor do capital cultural, a elite intelectual brasileira, a elite financeira brasileira, que buscou o Zen dentro de um contexto místico, né, do conto Zen, daquela fantasia toda vinda por meio da Europa, dos Estados Unidos, e um outro grupo que já há 113 anos, né, trouxe na sua bagagem étnica, cultural para o Brasil, não se conversavam, né? E não só não se conversava, mas disputavam a posição de verdadeiro budismo, né? O budismo puro que senta em zazen e que só o que importa é o zazen, e um budismo étnico que dava importância no budismo, que teve o seu crescimento dentro de uma cultura, né? Eu acho que, na verdade, a gente, no caso do Zen, precisa realizar os intercâmbios justamente para entender que o Zen não é nenhum nem outro, mas sim ambos, dentro de um contexto atual brasileiro ainda, né? Porque o budismo japonês, ele cresceu por cima de uma base cultural chinesa, que esse, por sua vez, cresceu por cima de uma base cultural indiana, né? E no Brasil deve acontecer a mesma coisa, né? Ao invés de tentar bater o martelo em qual que é o budismo verdadeiro, né?
esse aqui que só fala da iluminação, ou esse aqui que faz os rituais, ao invés de tentar tirar a religiosidade do budismo em si, como o professor Joaquim comentou, né, que tirar só a meditação, tudo bem, isso funciona de maneira técnica, mas todo o ambiente cultural, ético e filosófico do budismo também tem que ser carregado junto, né, na prática. Eu acho que uma ferramenta muito boa que a gente tem hoje, que é a internet, a forma, né, a possibilidade de se contactar, é justamente poder realizar esse intercâmbio, não só esse virtual, claro, mas também, na medida do possível, o Mendio, né, face a face. Eu posso comentar um pouco? Por favor. Bom, veja bem, eu conheço, em termos concretos, eu conheço relativamente pouco a realidade do Bushido, porque, embora eu tenha grandes amigos que praticamente se formaram lá, a minha interação concreta foi relativamente superficial. Quer dizer, eu já fui algumas vezes no Bushido, eu tinha um relacionamento de amizade com o Saikawa Roshi, eu conhecia mais ou menos a história do que aconteceu por lá, na época, por assim dizer, que os brasileiros vieram. Mas eu não tenho assim uma interação profunda com o Bushido. Agora, o que eu posso dizer é que, ouvindo os relatos, né, de praticamente todos amigos meus, alguns deles que já começaram a se relacionar com o Bushido lá no final dos anos 60, é que, indiscutivelmente, o Bushido mudou muito. Agora, tem dois problemas aí que a gente tem que pensar. Quer dizer, primeiro, em que pese o Brasil, né, ter a maior comunidade japonesa do mundo, você sabe muito bem, não existe nenhum país. É uma coisa muito curiosa. O brasileiro, ele pouco ou nada sabe do Japão. Ele se interessa relativamente pouco pelo Japão. Mas não existe nenhum país no mundo que tenha um vínculo tão forte com o Japão quanto o Brasil. Então, já existe aí uma certa disparidade, né, que a gente precisaria corrigir. Agora, tem uma questão que é um pouco sensível. Porque, olha bem, os japoneses no Brasil, embora seja uma comunidade muito grande, indiscutivelmente, eles são uma minoria étnica. Eles não são um grupo dominante, são um grupo que tem influência econômica, tem influência política, que pode se defender de eventuais ataques, mas eles são uma minoria étnica. E toda minoria étnica, né, sente necessidade de criar mecanismos de se defender do entorno. De criar, por exemplo, alguns mecanismos culturais, por exemplo, que mantenham a sua coesão, por exemplo. Se for só isso, você não tem necessidade nenhuma de criticar. Que, por exemplo, se a gente for, não é só o Japão, se a gente for analisar praticamente todas as sociedades budistas do mundo, tá certo. Tem um estudo filosófico, uma reflexão filosófica, tem uma prática meditativa, tem uma série de coisas que rolam. Mas o budismo nunca se enraizou em país nenhum, né, sem ter uma dimensão ritual comunitária. Você vai nos países do Theravada, vai nos países do budismo tibetano, nesse ponto é todo mundo igual. Então, esse negócio, você fazer nariz em pé e dizer que só pelo fato de que tem ritual isso não é mais budismo, é um pouco estranho. Eu não vou dizer, por exemplo, eu não tenho autoridade nenhuma para ficar criticando a comunidade japonesa no Brasil, em São Paulo. É claro que eu sei que ela tem aspectos problemáticos, tem aspectos de fechamento, tem questões que precisam ser discutidas. Mas a gente não pode esquecer que, do lado japonês, não é questão de simplesmente de maldade ou má vontade. Existe, sim, a necessidade de mecanismos, até os japoneses, os descendentes orientais, terem uma inserção positiva na sociedade brasileira, uma série de problemas serem superados. É a coisa mais natural do mundo, que eles têm um mecanismo de defesa cultural. Então, por aí eu não vejo problema. Agora, a grande questão é quando a gente tem que olhar o problema do lado de cá. E aí tem algumas coisas do lado brasileiro que eu acho que precisam ser discutidas. Bom,
Vou dizer tocar num ponto só. Mais ou menos lá para o final da década de 60. Eu não tinha vinculação com o budismo, com o Zen nessa época. Eu ainda estava começando a me interessar. Mas existia um jornalista brasileiro, se eu não sei se era do Estadão ou do Estado, de que jornal que era, mas um jornal de São Paulo. Não sei, se eu não me engano, ele se chamava Nelson Coelho. Que ele começou a escrever uns artigos na imprensa brasileira a respeito do boom, da moda do Zen nos Estados Unidos, naquela época. Isso provocou uma série de interesses nas pessoas. Bom, posteriormente a isso, começou a influência de um cidadão que certamente você já ouviu falar. Um cidadão chamado Diti Suzuki. Bom, aí eu sinto uma dificuldade grande pelo seguinte. Eu conheço muito bem a trajetória histórica do Diti Suzuki. Eu não li só as coisas que ele escreveu em inglês, eu li grande parte das coisas que ele escreveu em japonês. E o que a gente pode dizer é o seguinte. Se eu for considerar sob o prisma filosófico, acadêmico, eu tenho críticas duríssimas à obra dele. E qualquer pessoa no Japão que conhece a obra de Diti Suzuki com seriedade sabe perfeitamente que é uma obra que precisa ser objeto de críticas duríssimas. Algumas delas, inclusive, existem no Japão, você deve saber muito bem disso. Mas, como Diti Suzuki, ele sabia escrever muito melhor em inglês do que em japonês. E como ele criou toda uma atmosfera de um Zen fantástico que nunca existiu em lugar nenhum da história. Ou seja, se você pensar o Zen a partir das obras do Daisetsu, aí você chega em qualquer templo do Zen ou do Chan, pode ser do Rinzai, do Soto, do Obaku, da China, do Japão, da Coreia, você vai dizer que aquilo não é mais Zen. Bom, e o que eu sinto é o seguinte, o contato com a obra de Diti Suzuki deu a um certo extrato cultural brasileiro, que aí um dos aspectos mais interessantes da obra da Cristina Rocha é que ela mostra que boa parte da motivação não era nem tanto religiosa ou espiritual. Quer dizer, através de Diti Suzuki, você se ligar ao Zen, que é um troço que tá na moda nos Estados Unidos, na Europa, é um troço in. Você fica chique de pensar daquele jeito. Desculpa dizer com franqueza, mas é o que eu penso. Bom, que a comunidade japonesa tem que pensar? É importante a gente dialogar com os brasileiros que não têm origem japonesa, vamos pensar no futuro do budismo, vamos pensar como é que a gente pode colaborar dos dois lados para enraizar o budismo. Isso é importante, mas só eles e elas que podem tomar essa decisão. Não vai ser a gente que vai dizer que eles têm que fazer isso, que eles têm que fazer aquilo. Agora, existe uma necessidade, sim, de autocrítica do lado de cá. Eu já ouvi infindáveis casos, por exemplo, daqueles norte-americanos que leram tudo da Daisetsu Suzuki. Aí foram praticar o Zen no Japão e disseram que o Zen estava morto. Ou seja, o que eu sinto, né, às vezes, até pessoas que têm uma excelente formação cultural, intelectual, que têm um vínculo sério com o budismo, se eu explico para essas pessoas o porquê que eu acho o Daisetsu problemático, muitas vezes elas ficam furiosas comigo. Mas não é um problema intelectual ou filosófico, é uma coisa emocional. As pessoas se apegaram. Quer dizer, então, não adianta só ficar criticando os japoneses. A autocrítica do lado de cá tem que acontecer. Né? Isso é perfeito. Perfeito, professor Joaquim. Isso até me emocionou aqui agora, porque é a grande questão da minha vida, né? Por ter nascido no Brasil e agora estar atuando aqui no Brasil, aqui no Japão, né? Entender o que aconteceu, o que está acontecendo e da onde eu vim, né? É muito difícil a gente entender isso sem se inserir nos dois lados, né?
Sim, sim. Quando a gente está de um lado só, é fácil, né, apontar coisas do outro lado, mas quando a gente se coloca dos dois lados, e eu tive a oportunidade, desde muito novo, desde os 13, 14 anos, conviver no meio da comunidade Nikkei do Brasil, né? Assim, muito de perto, né? E isso foi muito, muito bom para eu poder ver as coisas como eu estou vendo hoje estudando esse tema, né? E é muito, muito, muito interessante. Eu tinha falado alguma coisa, mas eu acabei esquecendo aqui porque eu fiquei tão, tão tocado que eu nem lembro mais. Obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer e expressar meu sentimento de gratidão com as palavras do professor Joaquim. Nós avançamos por demais no tempo, infelizmente, nós poderíamos ficar ouvindo e conversando a noite inteira, mas temos que concluir. O que eu acho fantástico, o ponto colocado é que, com relação à crítica de nós ocidentais, né, é que a maioria das comunidades que se constituíram nos anos 70, 60, elas não gostam ou não tão forte, né? Eu vou tentar não ser como Dogen, né? Não vou tentar não ser tão assertivo, mas porque ele era bem assertivo, né? Sim, sim. Mas essas Não, comunidades, mas quando você expõe o que o Zen é de fato, e não o que essas comunidades, o que esses grupos acham que o Zen seja, isso deixa as pessoas muito incomodadas, né? Porque elas têm uma visão, e aí a gente pode dar nome aos bois, né? Já que a gente começou, o desserviço que o Daitetsu Suzuki fez em fantasiar um Zen, em criar um conto de fadas, criar uma alegoria do que seja talvez o Zen, faz com que as pessoas que leem o Daitetsu Suzuki vejam a fala dele como uma fala verdadeira e cristalizada, não como talvez um ideal do que seja o Zen, não como talvez algo que seja talvez num futuro construído, ou não como talvez o próprio conto de fadas que ele falou. Porque esse é um dos problemas, eu como ocidental posso dizer, que nós temos e que eu enfrentei. Porque eu li Daitetsu Suzuki. Foi a primeira coisa que eu li. Aquelas artes todas, o Zen, a arte cavaleiresca do arqueiro, a arte do chá, não sei o que, não sei o que. E aí isso me leva direto para o Daitetsu. E aí, introdução ao Zen, do Daitetsu. E aí a gente cria uma fantasia, cria um modo operante de ver, a gente cria um óculos, uma máscara, e aí quando a gente dá de cara com um monge Zen japonês, quando a gente dá de cara com um templo, a gente vê que é completamente diferente. A gente vê que tudo que o Suzuki falou não passava de um conto de fada, o tal do conto Zen que eu venho martelando, e Joking também, né? A gente cunhou essa, brincando, né? Brincando a gente cunhou esse termo de que é um conto Zen, um conto de fada Zen, e que é isso, né? E aí a gente hoje pode, ouvindo essa aula primorosa, dar nome aos bois. É um conto cunhado por Daitetsu Suzuki, que foi talvez um grande filósofo. Tenho minhas dúvidas, mas que foi um grande contador de histórias, foi. Isso é inegável. Histórias bonitas, não são histórias feias. São histórias bonitas, agradáveis de se ler. Um ideal bonito e agradável de se imaginar.
Só que quando a gente chega, de fato, por exemplo, aqui no Japão, e aí eu posso dizer a minha experiência, né? Eu estudei Suzuki e tal, e conheci o meu professor, e aí o meu professor me mandou vir para o Japão para treinar num mosteiro, e aí você cria todo o conto de fada, né? Ah, agora eu estou indo para um mosteiro, agora eu... E filósofo, né? Imagina, orgulhoso, aí chega aqui e quebra a cara. Chega aqui e quebra a cara. Porque é um conto de fada. E aí você vai falar... E aí é o ponto que eu quero colocar. Aí você vai falar isso para as pessoas. No Ocidente, as pessoas acham que você está criticando o Suzuki, acham que você não entende, e não, muito pelo contrário. A gente tenta expor o que de fato é. Não o que as pessoas gostariam que seja, né? Porque esse é um dos problemas das comunidades originais do Zen, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. As pessoas querem que o Zen seja uma coisa, e o Zen, na verdade, é outra coisa. As pessoas querem que o Zen do Suzuki seja físico, seja manifesto, e jogam para debaixo do tapete, ou jogam para o lixo, o que o Zen, com seus 2.500 anos de tradição, que veio da Índia, foi para a China, Coreia, Japão, se adaptou e chega à modernidade, se constitui, as pessoas pegam toda essa tradição e jogam no lixo, e dizem, não, isso não é o Zen. E aí as pessoas pegam a tradição do Zen no Soto, agora, atualmente, e olham, é um absurdo, essa instituição ela não é o ideal do que seja o Zen. E as pessoas não têm conhecimento de causa para falar. Esse é um dos maiores problemas, as pessoas não entendem o que estão falando. As pessoas não conhecem, não têm a vivência na instituição para saber o que de fato é ou não é. As pessoas se apegam a um ideal que foi passado nos anos 60 e início dos anos 70, ou se apegam às críticas a esse ideal e olham, por exemplo, as pessoas têm uma imagem da Soto, da Sotoshu, da Shumucho, do nosso escritório, como é o escritório há 30, 40 anos atrás, no início dos anos 70. E é claro que aquele escritório é passível de críticas severas. Sim. E aí as pessoas não querem olhar como é atualmente. Não querem perceber, não querem ouvir feridas nos seus conceitos bases, né? Então, assim, desculpa, eu acabei me exacerbando na fala, mas essa é uma das possíveis conclusões que o diálogo de hoje, que foi muito rico, pôde proporcionar, né? Infelizmente, as pessoas não querem que os seus credos, que as suas crenças que estão cristalizadas sejam destruídas. E aí, se as pessoas vivem dessa forma, talvez essas pessoas não tenham entendido o Buda Dharma. Porque a grande questão tudo é sofrimento. E a gente está aqui no Sansara. E se você não tiver um olhar de prajna, se você não tiver um olhar de sabedoria para todas as coisas, esses conceitos cristalizados que as pessoas vêm perpetuando são perpetuação do Sansara, são perpetuação do sofrimento. Então, onde é que está a sua prática nisso? Onde é que está a sua mente do despertar nisso? Temos que olhar profundamente para dentro e ver onde estamos cristalizados e quebrar isso, e aniquilar com essas ideias limitadoras. Porque essas ideias limitam o budismo, essas ideias limitam o Zen. Era isso que eu tinha para falar nesses poucos momentos. Me desculpem. Obrigado. Realmente foi uma fala preciosa. Não sou o Dogen, mas de vez em quando eu dou soco na barriga. De vez em quando você é meio enfático, digamos. Bem, muito obrigado
Um tanto quanto. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, professor Joaquim, por sua presença, a preciosidade do seu tempo. Lamatarte, muito obrigado por sua presença também. Eco-san, Tokushi-san, Elvira-san, aos monásticos presentes. Ryosan-san, muito obrigado por sua presença sempre tão graciosa e nos acompanhando na prática. E a todos os praticantes leigos também, muito obrigado por sua dedicação ao caminho. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, juntos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, Mahaprajna Paramita, a Paramita da grande sabedoria perfeita. Muito obrigado a todos, boa noite no Brasil, se cuidem, mantenham todos as medidas sanitárias cabíveis, usem máscara, tomem vacina, mantenham o distanciamento social, fiquem bem. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor Joaquim. Obrigado. Boa noite. Até a próxima quarta, Lama. Obrigado. Show. Boa noite, Ryosan. Boa noite. Show.